Olá, bom dia a todas e a todos. Uma alegria a gente estar aqui nessa manhã de segunda-feira, iniciando essa disciplina do programa de pós-graduação em Direito da UERJ, Teoria Tributária Crítica. Hoje, nesse primeiro encontro, a gente tem a alegria de contar com a presença do professor José Ricardo Cunha, professor titular de Teoria Geral do Direito aqui na UERJ, que vai falar com a gente exatamente sobre, né, o que é uma teoria crítica, o que é a teoria crítica aplicada ao direito. José Ricardo, uma alegria. Muito obrigado, cara, por você ter aceitado participar. Fico muito feliz mesmo. Antes de te passar a palavra, eu queria te dar um pouco de contexto do que a gente está estudando esse semestre e do que motivou. Eu sei que a gente falou um pouco por mensagem e tal, mas te explicar um pouco do que motivou a gente estar aqui conversando hoje, até para que você possa trabalhar isso na sequência, porque no final acho que você vai poder responder para a gente uma pergunta, que é o que a gente está chamando esse semestre de teoria tributária crítica tem alguma coisa que ver com o que você chama, ou o que a gente designaria teoria crítica na filosofia, né, teoria geral do direito, ou o que a gente está chamando aqui de teoria tributária crítica é alguma outra coisa. Tá? Então, talvez o meu grande objetivo nesse nosso primeiro bate-papo seja esse, ou seja, entender se a gente está usando a expressão teoria crítica numa perspectiva flexível, né, ou se efetivamente há alguma conexão com a teoria crítica na filosofia, na teoria geral do direito. Como é que a gente chega aqui, José Ricardo? O direito tributário ele é um campo de estudo razoavelmente recente, tá, no campo do direito. Embora a história da tributação ela volte milênios, se a gente pensar, né, a organização científica, né, do estudo da tributação, principalmente no Brasil, ela é bastante recente, né? Ela data de meados do século passado. Né? O direito tributário no século XIX ele era basicamente estudado dentro do direito administrativo. Em algum momento ele se solta e a gente começa a ter estudos de direito financeiro. Mas o direito tributário mesmo ele se organiza a partir da segunda metade do século passado no Brasil, é quando a gente começa a ter as primeiras cadeiras de direito financeiro nas universidades, direito tributário, posteriormente. E eu costumo usar como marco temporal, né, se eu tivesse que escolher um ano, né, para a gente dizer, olha, aqui se organiza cientificamente o direito tributário, eu diria que é 1965, né, quando é editada a Emenda Constitucional 18. A Emenda Constitucional 18 ela reforma o sistema tributário da Constituição de 46, já no regime militar. Né? E ela foi a base do Código Tributário Nacional, que é de 66. Né? Isso localiza a organização, a estruturação do direito tributário, como a gente conhece hoje, no início do governo militar. Né? Então, você tem um campo de estudo que se organiza no contexto de um regime de exceção. Inevitavelmente, isso deixa marcas, né? Tanto no tipo de constituição tributária que estava sendo proposta naquele momento, o tipo de legislação que estava sendo proposta naquele momento. Né? Então, se a gente olha o CTN, eu costumo dizer muito isso, né? O Código Tributário Nacional ele é um diploma normativo sem valores, né? Ele é um diploma normativo essencialmente formal. Né? E a nossa literatura ela começa a se formar também nesse período histórico. Né? Então, boa parte dos grandes autores que hoje ainda são os decanos da tributação brasileira, eles eram jovens professores nesse período. Né? Então, também desenvolveram, né, uma teoria tributária de resistência ao Estado. Né? Então, essencialmente, eu tenho uma teoria tributária de resistência ao Estado, né, e uma teoria tributária formal conceitualista. Né? Então, é muito preocupada com
fontes formais, né, a interconexão entre a Constituição e a lei, entre a lei e o decreto, entre o decreto e a instrução normativa, entre conceitos, né, entre o conceito que está na Constituição e a densificação daquele conceito pela lei complementar, pela lei ordinária. Então, esse é o direito tributário que a gente recebeu de herança em 88. Vem a Constituição de 88, com toda a guinada paradigmática que ela deu em termos de princípios, de valores, né, ou seja, de redemocratização. Semestre passado, a gente passou ele inteiro aqui com o professor Marco Aurélio Greco, né, e o Marco chama muita atenção na diferença que você tem da Constituição do regime militar, em que você tem uma Constituição que vem do Estado para as pessoas, para o cidadão, ela é imposta ao cidadão, para a Constituição de 88, que você tem um Estado que é constituído pelos cidadãos, ou seja, uma Constituição que é posta nós, do povo, para o Estado, né? Uma inversão de sinais, né? Essa mudança de paradigma de 88, ela vai avançando lentamente sobre a doutrina tributária. A gente pode encontrar diversas razões para isso, seja o viés de confirmação do que você já disse antes, seja uma revolução que houve no contencioso tributário, que transformou o direito tributário em algo muito rentável, principalmente na década de 90. Então, a manutenção daqueles paradigmas formais no modelo de contencioso tributário da década de 90 foi financeiramente muito rentável, transformou pessoas em verdadeiros milionários, milionários não no sentido IBGE, né? Ou seja, o contencioso tributário da década de 90 gerou ricos à lá jogador de futebol, né? Ricos Neymar. Então, você tem, eventualmente, bilionários, né, que se tornaram bilionários por conta desse, né, contencioso tributário da década de 90. Alguns anos atrás, a gente foi muito divulgado, né, aquele que foi talvez o maior êxito tributário de todos os tempos, 500 milhões de reais em um único processo, né? Então, a gente vê que há induções, né, que a gente, obviamente, não está colocando em xeque a integridade acadêmica de ninguém, mas também seria muito ingênuo, né, a gente negar que essas induções financeiras também tiveram um papel na manutenção de um certo status quo. E aí, ainda na década de 90, a gente começa a ter alguns autores que vão colocar na mesa, alguns autores, basicamente 2 autores, o nosso Ricardo Lobo Torres, né? Ricardo Lobo Torres, já no finalzinho da década de 80, defende a tese dele de livre docência na UERJ sobre interpretação e integração das normas tributárias, em que ele começa a questionar certos paradigmas dessa dogmática tradicional, né? E mais para frente um pouco, um professor paulista, que é o professor Marco Aurélio Greco, que eu comentei há pouco, que esteve conosco aqui o semestre passado inteiro, né? Esses autores começam uma ressignificação, né, do direito tributário, né? São eles que, em primeiro lugar, vão colocar o artigo 3º da Constituição no debate tributário, né? Dizer, olha, primeiro, o objetivo fundamental do Estado brasileiro é constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, solidariedade ela é um valor que permeia o direito tributário como um todo, né? Não é que você vá derrotar a liberdade pela solidariedade, mas são valores que têm igual força ou que devem influenciar o sistema tributário de igual maneira, né? E ali a gente começa uma caminhada, né? Esse pensamento vai aos poucos se expandindo, né? Vai começar a encontrar eco em outras escolas, né? Eu costumo dizer hoje que talvez a escola da UERJ seja o melhor exemplo disso, né? Com pontos de vista diferentes, com produções distintas. Eu acho que nenhum dos professores da nossa cadeira de Direito Financeiro se distancia muito dessa perspectiva, e vai se desenvolvendo no início com essa perspectiva de questionar a abordagem formal da teoria tradicional,
né? Então, o primeiro ataque dessa virada teórica foi contra o formalismo, né? Alguma discussão de solidariedade, isso evolui de alguma maneira para se começar a falar na relação entre tributação e justiça social, né? Não era exatamente a bandeira, por exemplo, do nosso Ricardo Lobo Torres, nem necessariamente a bandeira do Marco Aurélio Greco, né? Ou seja, defender aspectos de superação de desigualdade social como algo muito forte, mas isso vai resultar em autores como o próprio Ricardo Lodge, nosso companheiro de departamento, o Marciano Seabra de Godoy, né? A Luciana Grassano, na Federal de Pernambuco. Ou seja, a gente vai ter essas ramificações, primeiro, numa perspectiva da relação de tributação e desigualdade social, né? Então, entra a discussão da solidariedade e a gente começa a ter um debate sobre ética tributária, tributação e justiça social. Na última década, principalmente, isso dá uma nova guinada, né, de perspectiva, principalmente com o trabalho das mulheres tributaristas. Talvez o ponto de início dessa discussão tenha sido a professora Tatiane Psitelli, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, mas depois rapidamente seguido por diversas outras autoras, a Isabelle Rocha, que vai estar conosco, a Lana Borges. Aqui na UERJ, a gente tem trabalhos publicados já, da Mariana Tibúrcio, que eu orientei, a gente teve da Ana Luísa Senechal, da Isabela, ou seja, monografias de graduação, já orientei algumas, né, em que você começa a discutir a relação de tributação e gênero, né? Então, debater de uma maneira muito mais forte qual o papel do direito tributário das finanças públicas na superação de desigualdades de gênero. Então, foi o primeiro, talvez a primeira guinada maior, ou a primeira subdivisão do que era uma grande discussão de tributação e desigualdade social, para se debater tributação e desigualdade de gênero, o que, de uma certa maneira, acaba conectado, né? Se a gente for olhar, né, a base da pirâmide social são as mulheres pretas, né? Então, se você está discutindo tributação e gênero, você está discutindo desigualdade social, né? Então, existe uma interconexão muito grande, né, entre os dois temas. Logo depois, a gente começa uma discussão que talvez esteja menos avançada do que a discussão de tributação e gênero, com um recorte de tributação e raça, né? Então, a gente vai ter conosco aqui a professora Maria Angélica, que vem sendo uma das grandes defensoras desse debate. A gente tem o professor Cléucio Nunes, na Católica de Brasília, que eu também chamei para estar conosco, mas a nossa disciplina casa com o horário da disciplina dele lá, e aí não houve o match de datas. Então, assim, a gente começa a ter uma discussão mais diversificada sobre essas pautas, que são pautas absolutamente presentes na sociedade. Naturalmente, isso atrai para o direito tributário as mesmas críticas que essas pautas recebem na sociedade, né? Então, já começa a ter uma reação contra um progressismo tributário, o que seria um esquerdismo tributário e tal, e aí, de uma maneira muito misturada, porque, veja, a crítica ao formalismo não necessariamente está conectada a uma defesa da utilização da tributação como mecanismo de superação de desigualdade de gênero, por exemplo. Você pode ser um crítico feroz de uma perspectiva de teoria geral do direito, puramente normativa, a uma espécie de formalismo que se desenvolveu no direito tributário e não necessariamente ser um defensor de pautas tributárias finalísticas.
Da mesma maneira que o inverso pode acontecer. Você pode ser uma pessoa muito focada na defesa, né, de pautas identitárias, tributárias, e, ao mesmo tempo, ser um conservador em termos teóricos, e achar uma conservadora em termos teóricos. Não existe, a meu ver, uma necessidade dessas abordagens estarem todas no mesmo pote. É possível que essas pessoas, o que elas têm em comum, a meu ver, e aí é onde entra o nosso debate, é que elas têm uma postura crítica em relação a uma tradição. Né? A gente tem uma tradição tributária que não dá conta de nenhuma dessas posturas, né? Seja da postura antiformalista, seja da postura instrumental da tributação como instrumento de solução de desigualdades. Né? Então, o que une todas essas posturas, a meu ver, é que elas são críticas de uma certa tradição. Então, a gente tem uma tradição que é conservadora, que é protetora dos interesses de um grupo social, de um extrato muito reduzido da população, né? E aí todas essas abordagens vão, de uma forma ou de outra, colocar em xeque essa visão tradicional. E aí, embora isso não seja muito comum no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, tem sido muito comum se falar em publicações de teoria tributária crítica. Né? Então, você vai ter um artigo que vai se intitular Teoria Tributária Crítica, e quando você vai ler o artigo, ele é sobre tributação e gênero. Né? E o que se está chamando de teoria tributária crítica nesse artigo, por exemplo, é o fato de se discutir, né, a relação de tributação e gênero. Você vai ter um texto de teoria tributária crítica, e quando a gente vai ver, é um texto sobre tributação e raça. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos isso ficou essa conexão, né? Talvez a mais conhecida de todas seja a Critical Race Theory, ou seja, a teoria crítica de raça, né? Que ficou muito, né? Ganhou e gerou muita polêmica, gera até hoje, né? Ou seja, principalmente a questão de você ensinar nas escolas sobre racismo estrutural e aquela coisa, né? Aquele debate americano que é sempre muito centrado na captura das crianças, né? O que estão fazendo com as nossas crianças e tal. E aí também se faz referência a uma teoria crítica, né? Aí, preparando esse semestre, é óbvio, né? A gente começa a estudar um pouco teoria crítica, volta lá na década de 30, sei lá, né? E aí vai encontrar os primeiros, né, autores da teoria crítica na filosofia, né? Adorno, Horkheimer, e aí vai fazer a conexão, pelo menos, de que nessa origem, né, o que se chama de teoria crítica na filosofia está diretamente conectado ao marxismo. Né? Ou seja, então, os autores iniciais da teoria crítica nada mais queriam do que, de alguma forma, legar para a posteridade e manter vivo o pensamento de Karl Marx. Depois, pensando, eu falei, cara, deve ser daí que vem esse troço de marxismo cultural, né? Que todo mundo fala marxismo cultural, é porque a teoria crítica, na origem, não sei se estou falando bobagem, tá, Zé Ricardo? Isso aí foi uma coisa que me veio à cabeça. Eu falei, olha, se a teoria crítica na filosofia, na origem, ela era essencialmente marxista, e hoje, talvez até de uma maneira mais flexível, a gente começa a chamar essas abordagens de defesa de igualdade, de abordagens críticas, é muito fácil você juntar uma coisa e dizer, então você é marxista, consequentemente você é comunista, você quer dar o quarto aí da sua casa a você, porque eu não quero nada com isso, não. Vai para a Venezuela, né? Ou então para Cuba, ou então para a China. Não que nenhum deles seja atualmente exatamente marxista, mas vai. E aí, realmente fica, Zé Ricardo, e como eu te falei no início, daí a ideia da gente ter esse nosso bate-papo hoje, porque eu tenho muita dúvida. Primeiro,
se na teoria geral, na filosofia, é legítimo, é correto eu falar em teoria crítica fora de uma teoria marxista, ou, eu, ou a referência à teoria crítica só tem lugar no marxismo, né? Ou se em algum momento na própria teoria, na própria filosofia, a expressão teoria crítica se emancipou dessa origem marxista para ter outras significações, né? Ou então, se não for nenhuma coisa nem outra, se efetivamente o que a gente está chamando de teoria crítica, que não me parece que o que a gente discute hoje em tributação tenha uma origem necessariamente marxista, né? Eu acho até que se a gente pegasse os autores e autoras que estão nesse campo teórico, você é um autor ou uma autora marxista, a pessoa não ia entender talvez nem por que está ouvindo essa pergunta, né? Então, será que, no fundo, o que a gente está chamando de teoria crítica é mais uma utilização quase vernacular, né, da expressão, mais do que teórica, filosófica, só porque efetivamente o que a gente tem aqui é uma postura de crítica, né, a uma tradição dogmática bem estabelecida e tudo mais, né? Eu não, espero não ter me falado demais, mas, Ricardo, acho que era importante a gente ter essa introdução para você entender. Eu sei que, como eu disse, a gente trocou mensagens e tal, mas para você entender melhor em que contexto você está caindo aqui conosco, né? De novo, muito obrigado, cara, por ter topado, né, passar essa manhã aqui com a gente. E a bola está contigo, curioso para ouvir, né, para te ouvir. Maravilha, Sérgio. Obrigado e obrigado também por essa super contextualização. Eu anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que, de fato, eu vou falar sobre esses pontos que você trouxe. E espero poder, de alguma forma, ajudar, colaborar e trazer elementos que acho que podem esclarecer um pouco dessas reflexões. Bom, eu queria começar então dando bom dia, viu, pessoal? Bom dia para todas e para todos vocês. Dizer que é uma alegria poder estar aqui conversando, né? E nesse sentido, Sérgio, lhe sou devedor por essa oportunidade de estar alargando um pouco mais essas reflexões que eu já faço há muito tempo, que é objeto das minhas pesquisas e tudo mais. A gente acaba ficando meio acostumado a conversar só entre os nossos, né? E é bom poder conversar com todos, né? Então, é muito legal essa oportunidade de estar nessa disciplina, sem falar que o pensamento acadêmico contemporâneo ele acaba sendo razoavelmente solitário, né? Assim, basicamente, sobretudo na área das ciências sociais, a gente tem o professor, a professora que tem sua agenda de pesquisa, dialoga ali com uma comunidade de alunos, mas não tem muita troca entre nós. Isso que Sérgio e eu estamos fazendo aqui não é uma coisa comum. Vocês precisam saber disso, não é comum. Na verdade, a nossa tradição é esperar sempre o professor sair da sala para a gente entrar. Uma vez uma aluna de graduação me perguntou o que acontece se dois professores estiverem na sala ao mesmo tempo? Explode a sala? É por isso que vocês nunca compartilham a sala? Acho que parece que é, né? Então é muito legal esse exercício. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu preparei aqui uma espécie de percurso, que eu acho que é o que atendia aquilo que o Sérgio e eu conversamos no início, né? Um percurso. Então, vocês fiquem absolutamente à vontade, claro, para tomar nota de tudo e, se quiserem, ao final perguntarem, ou se em algum momento acharem importante já perguntar, é só levantar a mãozinha. Eu estou de olho aqui nesse painel que o Zoom tem, né, que permite ver quem levantou a mão. Então, é só levantar a mãozinha, porque aí eu concluo meu raciocínio, passo a palavra. Porque, como é um percurso, é importante que a gente faça esse percurso juntos, né? Juntos. Se alguma coisa ficar pelo caminho, depois, um pouco mais à frente, pode ser mais difícil compreender. Então, a qualquer momento do percurso, sintam-se à vontade para levantar a mão e eu vou
e eu vou concluir o raciocínio e passar a palavra. Acho que funciona bem desde Aristóteles esse método, então, tranquilo. É, e que mais que eu queria dizer? Era só isso, então. Bom, eu tenho uma. Acho que, assim, para a gente começar, desde do pensamento antigo, é comum com Platão, Aristóteles, a gente vê os filósofos tentando conceituar a razão, né? A razão, essa capacidade de reflexão, de análise, de proposição. E, basicamente, a razão ela era vista, primeiro, para explicar o mundo, depois, para tomar decisões. Então, era o que se chamava de uma razão teórica, a razão que explica o mundo, ela observa e descreve, e uma razão deliberativa, né? A razão deliberativa é aquela que te ajuda quando você tem que tomar decisões. A razão teórica, como eu disse, está ligada a esse conceito de observação, descrição, e a razão deliberativa ela está apoiada na ideia de pior e melhor. E é diferente, não é verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é com a razão teórica, a razão deliberativa é o melhor ou o pior. Então, se vocês lembrarem de Aristóteles, ele escreveu ali a física, a metafísica, o tratado da alma, que ele estava discutindo a botânica, que ele estava discutindo a observação e descrição do mundo. Mas quando ele escreveu a ética, a política, a estética, ele não falava em verdadeiro ou falso. Não tinha essa ideia. Ele falava em melhor ou pior. Então, lembram-se daquela classificação antiga e que o Aristóteles usa sobre formas de governo? Ele não fala governo de um, de poucos ou de muitos. E ele não fala da forma verdadeira e mentirosa de governo de um, de poucos ou de muitos. Ele fala da melhor forma e da pior forma de governo de um, de poucos ou de muitos, né? Então, a pior forma de governo de uns é a tirania, a melhor é a monarquia, e assim vai. Então, tomada de decisão é melhor ou pior? Bom, essa tradição ela vai evoluindo, ela vai passando na filosofia de geração em geração. Quando a gente chega na modernidade, tem uma razoável mudança de enfoque. O enfoque ele fica mais na razão teórica, que é para observar e descrever o mundo, e a questão passa a ser os fundamentos dessa razão teórica. Então, são duas tradições que nesse momento vão se afirmar. Uma primeira tradição é chamada de racionalismo, dogmatismo, que tem na base Descartes, Wolff, e basicamente o que esses autores vão dizer é o seguinte: todo trabalho se concentra numa razão, numa racionalidade inata que nos marca, e essa racionalidade ela é a capacidade de construir conceitos, e o que existe no mundo são os conceitos construídos e reconstruídos pela razão. Essa é a grande questão do Descartes, depois do Wolff, né? Eles vão dizer o seguinte: olha, é, tributo não é essencialmente um fenômeno, porque os fenômenos, todos eles se modificam. Eu não posso construir uma verdade sobre o que se modifica, sobre o que se transforma. Eu tenho que construir verdade sobre o que não se modifica, sobre regularidades. E as regularidades, elas se dão não como um atributo do mundo, mas como um atributo da razão. Então, tributo é fundamentalmente um conceito. Eu só posso falar da verdade sobre o tributo quando eu estiver falando do conceito do tributo, e não da experiência do tributo. Então, essa é uma tradição que vai afirmar o conhecimento e a racionalidade como um instrumento para a produção dos conceitos, e só há verdade nos conceitos. Bom, isso é típico do pensamento continental, né? O pensamento europeu continental. Se a gente pegar um alemão, um francês, eles têm exatamente essa preocupação. Tá? O alemão de forma mais analítica, talvez, né? De forma muito mais conceitual no sentido radical. Um francês vai fazer isso por outros métodos, métodos dos embates, mas vão chegar no mesmo caminho.
Agora, lá naquela ilha de pastores, né, que fica ali isolada, lá na Grã-Bretanha, essa discussão se desenvolve de forma um pouco diferente. E aí vem David Hume, para dizer o seguinte: olha, na verdade, tudo aquilo que a gente pensa e que a razão pode produzir é antes uma experiência dos sentidos. Portanto, se enganam todos que acham que a razão pode conceptualizar sem que antes tenha havido uma percepção dos sentidos. Porque se nós falamos em flor, é porque antes nós tivemos uma experiência. Eu senti uma textura suave, eu senti um odor adocicado, eu senti uma certa coloração e afirmo, isto é uma rosa. Mas esta afirmação, isto é uma rosa, ela só é possível porque antes houve uma percepção dos sentidos. Se não fosse a existência de algo concreto no mundo pressionando os meus sentidos, eu jamais poderia pensar, porque o meu pensamento é uma associação de muitas percepções. Muitas percepções. Portanto, se existe uma verdade, a verdade não está no conceito, ela precede o conceito. A verdade está onde, então? Ela está no objeto, ela está no fenômeno que pressiona os meus sentidos. É como se eu dissesse que se nós nos desenvolvêssemos no vácuo, nós não seríamos nada nem ninguém, não sequer pensaríamos, porque a gente não seria pressionado pelo mundo. É. Então, são duas tradições, uma que se chamou de uma tradição racionalista e outra que se chamou de uma tradição empirista. Para os racionalistas, toda a verdade parte de um conceito fundante. Para os empiristas, toda a verdade parte de um fato fundante. Só aí a gente começa a entender por que civil law e common law. Né? Porque civil law é uma experiência da Alemanha, desculpem, da Europa continental, que supõe que o direito começa com um conceito fundante, e este conceito é a lei. Common law é uma experiência que vem da tradição anglofônica, a Grã-Bretanha, que supõe que um direito se dá a partir de um fato fundante. E este fato fundante pode ser os costumes, as tradições ou as deliberações judiciais. Né? Então você começa a entender por que o direito se expressa de duas formas tão distintas, porque a filosofia ela estabeleceu duas tradições distintas para falar sobre a verdade. Né? Só que aí vem Kant, e aí surge a palavra crítica. Kant. Porque o Kant vai dizer o seguinte: olha, eu estava numa pegada mais racionalista. Ele fala isso literalmente no prefácio da Crítica da Razão Pura. Ele falou: eu estava numa pegada mais racionalista, sobretudo na tradição do Wolff, que é a partir de Descartes, né? E pensava que toda a verdade era produzida a partir de um conceito, portanto, a verdade surgia no plano das ideias, capacidade de conceptualização. Só que o Hume, diz o Kant, entre aspas, porque é citação mesmo, o Hume me despertou do meu sono dogmático, porque ele me fez entender que a razão não pode conceptualizar sem uma base real no mundo. No mundo, o que alguns autores vão chamar depois, guarda essa palavra, porque ela não é kantiana, mas vou voltar ela depois, vão chamar de encarnação. Encarnação, um pensamento encarnado, um pensamento que se dá a partir da compreensão do mundo. E aí o Kant diz o seguinte: uma vez despertado do meu sono dogmático, eu compreendi que a única coisa que é capaz de libertar o meu pensamento e de me emancipar. Puxa uma nota de rodapé para dizer que o Kant faz uma provocação. Ele diz: é preciso que a gente assuma a nossa maioridade, ou seja, que a gente responda pela gente mesmo, que a gente não dependa mais da tutela de ninguém, como dos pais, por exemplo. Tá? Então ele diz: a única coisa que é que é capaz de libertar o nosso pensamento e de nos emancipar é o pensamento crítico. É que ele vai chamar de uma racionalidade crítica. A racionalidade crítica é a que questiona. Então, a base
da racionalidade crítica para o Kant é a capacidade de fazer questionamentos, porque quando o Hume diz, olha, o mundo é importante para entender a razão e saber que a razão não opera sozinha, ele diz isso é um questionamento que foi feito por uma tradição empirista para toda aquela outra tradição racionalista. Então, é a capacidade de formular problemas e de enfrentar esses problemas. E a crítica, ela é tão potente, mas tão potente, que ela é feita pela razão, só pode ser feita pela razão, e ela se dirige também à razão. E aí o Kant usa a metáfora, não sei se em algum momento vocês já ouviram falar, ele fala do tribunal da crítica, onde a razão ela é ao mesmo tempo ré, é quem está sendo julgada, e ao mesmo tempo juíza, é quem julga, é quem decide. Tá? Então é a razão criticando a razão, por isso a razão julgando a razão. E aí o Kant chega a uma conclusão extraordinária no momento de florescimento da modernidade, e a modernidade é o momento da crença absoluta, da potência da humanidade. O Kant vai dizer, a razão tem limites. A razão tem limites. Então a razão ela pode explicar algo como um fenômeno, mas nunca como um número. O número seria a essência de algo, que é algo considerado em si mesmo, em si mesmo, o que os gregos vão chamar de uma ousia. O Kant diz isso, lamento, a gente não pode falar racionalmente, eu não posso falar cientificamente. A ciência, ela vai descrever, ela vai dizer o porquê isso é possível fazer. E a gente tem que criticamente fazer a pergunta correta. Então, por exemplo, o coração pulsa. Maravilha, o coração pulsa. O que um teórico crítico irá tentar se perguntar? Ele vai tentar como o coração pulsa. Toma isso como um fenômeno e tenta explicar de maneira adequada como isso acontece. Mas por que o coração pulsa? Diria Kant, aí já vai para o plano da metafísica. É crença. Você não pode explicar por quê. Porque eu tenho alma, porque tem um criador, né? Porque Deus quer. Não posso dizer isso. Então tem limites para aquilo que se pode responder e para aquilo que se pode associar como verdade. A posição do Kant é uma posição de um certo, muito entre aspas, tá? De um certo ceticismo. Quando Kant vira a página, né, da perspectiva epistemológica do conhecimento para a perspectiva mais sociológica, antropológica, o Kant cético desaparece um pouco e aí aparece o Kant mais entusiasta, né? O Kant vai dizer que é possível uma razão pura prática que explique e que dê conta de todos os relacionamentos entre as pessoas. Bom, ok. O Kant ele é o grande responsável por fazer surgir a palavra crítica e a palavra crítica radicada numa ideia de questionamento. Então, de certa forma, tudo que é crítico é aquilo que é capaz de questionar. É aquilo que é capaz, inclusive, de questionar-se a si mesmo. Essa é de questionar as suas próprias certezas e convicções. Isso é aquilo que é crítico. Bom, aí a gente tem uma modernidade após Kant, com vários autores importantes. Então, essa modernidade após Kant, ela continua embalada nessa experiência das potências humanas, né? O homem, o ser humano como ser da potência, o ser que é capaz de conhecer o mundo, explicar o mundo, prever as coisas do mundo, controlar o mundo. O homem que é capaz de expandir-se a si mesmo para além da natureza. O homem que é capaz de fazer o mundo como cultura, o homem que é capaz de ampliar os seus próprios mundos literalmente com as grandes navegações. E com as grandes navegações, a ideia do colonialismo que surge. Notem que o colonialismo, pessoal, é uma experiência radicalmente nova, porque até então todas as formas de dominação se davam na maneira das monarquias tributárias. As monarquias tributárias diziam o seguinte: eu sou mais forte que você, mas eu permito você existir desde que você pague um tributo a mim.
ok? Sempre foi assim. A modernidade muda isso, com essa ideia, que é uma ideia eurocêntrica, de potência, de expansão, de domínio sobre o mundo, de fazer o mundo à sua imagem e semelhança. Ela cria, com as grandes navegações, as dominações dos povos originários, o colonialismo, que é diferente das monarquias tributárias, porque não é eu cobro um preço para você existir. No caso do colonialismo, você tem um processo de incorporação, inculturação. Você não paga para mim para você existir, você é meu. Tudo que você faz é meu, me pertence, porque você é uma extensão de mim. Você vive aí no mundo degradado, inferior, e eu vou te libertar, porque vou te levar à luz da razão e do conhecimento. Isso tudo porque você a mim me pertence. Então a modernidade ela vai se expandir sobre essa, digamos, essa visão extraordinariamente triunfalista da humanidade, né, como capacidade de domínio total. E, de certa forma, pessoal, a filosofia segue essa toada, o pensamento segue essa toada, né? Pensamentos potentes de construção, de explicação e tudo mais. E aí surgem três pensadores, pelo menos, tá? Tem mais, né? De certa forma, Rousseau também está nessa atuada. Rousseau não é muito confiante na modernidade, mas tem três pensadores nesse período que destoam um pouco, né? Tem um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur escreve um livro em 1969, onde ele dialoga com a psicanálise, que ele usa uma expressão pela primeira vez e que depois outros autores usam também essa expressão. Ele chama escola da suspeita. O Paul Ricoeur se refere a uma escola da suspeita. Essa escola não é escola porque tem uma organicidade entre esses autores. Eles sequer conviveram ali e tudo. Mas é uma escola porque os três autores são ligados exatamente por uma perspectiva radical de questionamento ao mundo e à modernidade. Tá? O que seriam as bases fundantes da modernidade. É todo o triunfalismo moderno. O triunfalismo moderno, né? Chegamos, nós somos o máximo e a gente está aqui para dominar mesmo, para fazer acontecer. Tá? Quem são os autores que o Paul Ricoeur coloca dentro da escola da suspeita? Diz ele, primeiro, Marx. Porque o que tem em comum esses três autores é que eles questionam, né? Marx vai dizer o seguinte: ao contrário do que os economistas clássicos da modernidade afirmam, que a gente surge desde a Revolução Industrial produzindo abundância, a gente não produz abundância, a gente produz uma certa superação da escassez, mas a abundância não é abundância porque ela é seletiva, porque ela apenas serve para gerar facilidade de acesso a bens para alguns, mas não para todos. Né? Então, tem um grupo que fica apartado dessa abundância que a modernidade teria produzido. Né? Então, essa capacidade crítica que o Marx faz, sobretudo a partir da teoria do valor, faz ele ser, segundo Paul Ricoeur, da escola da suspeita, de alguém que não vem para encher a bola da modernidade, mas para dizer que aí tem problemas. O segundo autor, diz Paul Ricoeur, é o Nietzsche. O Nietzsche. Por quê? Porque, segundo o Paul Ricoeur, o Nietzsche ele vai jogar uma pá de cal exatamente nessa ideia da potência da razão. Enquanto toda a tradição de pensamento, culminando na modernidade, diz que nós, seres humanos, somos exatamente superiores, porque nós agimos conforme uma razão potente para construir, potente para fazer as coisas, o Nietzsche vai dizer que, ao contrário, nós somos, pela própria tradição, dominados e enfraquecidos. E nós não liberamos a potência da nossa razão. A potência da nossa razão ela é capturada por conceitos que geram passividade e comodidade. E quando você pensa que você está fazendo alguma coisa, você não está fazendo nada além de viver acomodado num sistema que impede você de liberar toda a sua potência.
Então, o Nietzsche, por isso, ele é colocado na escola da suspeita. E o terceiro autor que o Paul Ricoeur coloca na escola da suspeita é o Freud. Por quê? Porque o Freud vai trazer o conceito de inconsciente quando a modernidade, a tradição filosófica, afirmava a ideia de consciência. Todos nós somos seres da consciência. A consciência é a nossa consciência epistemológica, moral, política, e ela permite reflexão e deliberação amadurecida, pensando em mim ou no todo. E o Freud diz, só que antes da consciência há um inconsciente, e o inconsciente você não controla, você não domina, e ele te influencia muito na hora de você deliberar, tomar decisões, e faz você tomar decisões que não são, algumas vezes, as melhores decisões, nem para você, nem para a sociedade, nem para o grupo. Do tipo, eu sei que eu não devo fazer, eu sei que eu não devo fazer, já fui e fiz. Agora você dorme com esse barulho e administra isso aí. Porque existem pulsões que vêm do inconsciente, que é um local que você não controla e às vezes sequer conhece, né? Para conhecer, para se aproximar um pouco o trabalho da clínica, né? Que pela palavra vai tentando puxar ali um fio da meada para entender melhor esse vulcão que é o teu inconsciente. Então, a escola da suspeita, pessoal, ela vai, de alguma forma, ampliar o conceito da crítica, porque crítica é questionamento, mas é mais do que questionamento. Essa é a ideia. Então, uma razão crítica serve primeiro para você questionar e segundo para questionar pontos vitais, pontos essenciais, pontos estruturais, como fizeram Marx, Nietzsche e Freud, cada um numa pegada, cada um por uma razão. Bom, desses três, um falou o seguinte, até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de diferentes maneiras, vírgula. Porém, não se trata de interpretá-lo, mas sim de transformá-lo. Marx falou isso na 11ª tese sobre Feuerbach. Feuerbach é um autor contemporâneo ao Marx, com quem ele dialoga, discute, e na crítica ao pensamento de Feuerbach, ele escreve algumas teses, e a 11ª tese de Marx sobre Feuerbach, ele faz essa afirmação. Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas não se trata de interpretá-lo, e sim de transformá-lo. Essa 11ª tese do Marx sobre Feuerbach, ela vai ser basicamente a alma, a raiz daquilo que ficou conhecido como teoria crítica. Então, vejam que até então eu estava falando de uma razão crítica e de uma capacidade da crítica, né? Então, a gente pensava que a razão ela atuava ou observando e descrevendo o mundo, ou buscando fundamentos para tomar decisões, deliberações, diferenciando o que é melhor e o que é pior e o que é melhor. Quando Kant institui essa ideia de crítica, vai dizer, não, crítica é a capacidade de você fazer questionamentos. Então, a razão não é só para explicar ou para deliberar, a razão é também para questionar, né? A razão ela é um pouco para desestruturar as coisas, assim funciona. E descobrir limites, saber até onde a gente pode ir, a partir de onde não dá mais para ir, e a gente tem que lidar com isso. A escola da suspeita, ela vai levar isso a níveis essenciais da vida epistemológica e social, questionando a ideia de verdade, questionando as possibilidades de convivência. E o Marx, em particular, vai dizer que o pensamento ele tem que ter um compromisso com a transformação, com a mudança. Por isso é que Marx ele é a raiz da teoria crítica. Notem que isso tem muito menos a ver
com toda a epistemologia marxista, com a teoria do valor, sobretudo, com as análises que o Marx faz acerca da circulação do capital e da acumulação do capital e do desenvolvimento do trabalho, e tem mais a ver com um aspecto, digamos, político ou prático, que é a disposição de transformar o mundo, de mudar o mundo. É isso. E aí tem uma outra coisa ligada à tradição marxista que vai ser decisivo para a teoria crítica, que também não tem a ver propriamente com o aspecto epistemológico do Marx, né? Tem a ver com o aspecto ético. Porque Marx ele vai desenvolver o raciocínio dele estudando economistas clássicos, né, como Adam Smith e Ricardo, sobretudo Ricardo, né, que vai delinear o esboço de classe, que para o Marx vai ser muito importante, né? Mas ele usa Adam Smith, usa Ricardo, se apropria de categorias desses economistas, sobretudo do Ricardo e tudo mais, mas tem uma coisa de diferente no pensamento dele, que tem a ver um pouco com a história dele, né? A história de cada um. É, Marx, o jovem Marx, faz uma observação. Marx, ele era um judeu de uma família que não era nem pobrezinha de maré de si, nem boa de vida, né? Aquela família batalhadora e tudo mais. Então, embora o Marx não tenha crescido com privações, ele conviveu com pessoas que viviam privações. E teve uma cena que marcou profundamente ele na sua juventude, foi quando ele viu como é que a lei negra que surgiu na Inglaterra se espalhou para toda a Europa. O que era a lei negra, pessoal? A lei negra era uma lei que tentava proteger a propriedade privada e as pessoas mais empobrecidas, elas entravam na propriedade privada para quê? Para roubar fruta, roubar galho para fazer fogueira, fazer de lenha, matar um cervo para poder comer. E eles, para se disfarçarem, eles pintavam o rosto com carvão, cortiça queimada, e ficavam com o rosto todo preto, todo preto. E aí a lei negra criminalizava as pessoas que pintavam o rosto de preto, inclusive com a possibilidade delas serem condenadas à morte. À morte. Né? E essa é uma lei que se espalhou rapidamente por toda a Europa, e o Marx pôde ver várias pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que faziam isso, que se pintavam de preto para roubar lenha, pegar galho seco, pegar fruta, matar um cervo. E essas pessoas, elas eram muito perseguidas pela polícia, muito perseguidas. Né? Então eram perseguidas, eram presas e iam a julgamento. Algumas eram até condenadas à morte. Tudo. Não era muito comum condenar à morte, mas algumas eram condenadas, né? E aí Marx, inclusive, escreve um livro de juventude chamado Os Despossuídos. Os Despossuídos, onde ele tenta relatar um pouco essa experiência e mostrar já o início das contradições de uma sociedade marcada pela propriedade privada. Né? E como a proteção da propriedade é maior do que a proteção de seres humanos. Né? Até porque aquelas pessoas estavam querendo pegar, a maior parte que elas pegavam era lenha, era galho caído, galho caído no chão, que não estava nem mais preso na árvore. Né? E aí vem um aspecto ético fundamental que vai marcar o pensamento do Marx, de uma tradição marxista, e orientar eticamente a teoria crítica, que é a seguinte: quando você faz uma análise do mundo, você a faz de alguma perspectiva, de algum ponto de vista. Você pode analisar o mundo sempre na perspectiva de quem oprime ou de quem é oprimido, de quem explora ou de quem é explorado, de quem domina ou de quem é dominado, de quem tem privilégios, de quem sofre privações. Tá? Ou simplesmente de quem se regozija e de quem sofre. A opção do Marx foi fazer uma análise sob o ponto de vista
de quem é oprimido, de quem é explorado, de quem é dominado, de quem sofre privações ou simplesmente de quem sofre. De quem sofre. Note, pessoal, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu posso analisar e produzir teorias a partir de qualquer perspectiva. De qualquer perspectiva. Esta tradição de pensamento preferiu pensar a partir de quem sofre. De quem sofre. Sofre sofrimento, sofrimento pessoal, que pode ser um sofrimento material, um sofrimento moral, ou simplesmente sofrer privações de bens e de direitos. Tá? Então, esse aspecto, repito, que não é epistemológico, é ético, vai marcar a teoria crítica. Então, toda a tradição que surge a partir daí, que aí tem autores como Walter Benjamin, Herbert Marcuse, mas que se cristaliza no Instituto de Pesquisas Sociais da Alemanha, de Frankfurt, ligado à Universidade de Frankfurt, que é chamada a Escola de Frankfurt, é isso que se cristaliza aí na teoria crítica. Então, basicamente, o que é isto, uma teoria crítica? O Horkheimer, ele vai dizer o seguinte: existe uma teoria tradicional. A teoria tradicional é aquela que serve para observar e explicar o mundo. As teorias tradicionais, elas dizem como as coisas funcionam. E elas têm um valor extraordinário quando a explicação que elas dão, de fato, ela consegue corresponder ao que acontece na realidade. Isso produz conhecimento, isso produz ciência. Ok? Ciência. Só que, diz ele, a modernidade sempre festejou esse aspecto do pensamento ou da teoria. Só que existe ao lado desta uma outra teoria, que ele vai denominar de crítica. Diferentemente da teoria tradicional, que observa e explica, e ela é boa quando ela observa bem e explica bem, a teoria crítica é aquela que é capaz de produzir questionamentos que sejam efetivos para levar a transformação da realidade, transformação sob a perspectiva daqueles que sofrem. Daqueles que sofrem, digamos, como eu disse, né, o sofrimento material, o sofrimento carnal, o sofrimento espiritual e o sofrimento das privações de bens e de direitos. É isso. Então, tudo aquilo que a partir da escola de Frankfurt se chamou de teoria crítica é exatamente marcada por isso, né? Por ir para além da observação e da descrição, com compromisso com a verdade, mas também buscando a transformação e a transformação sob uma perspectiva desses que mais sofrem. Esse vai ser o ponto. E aí, o Adorno foi quem levou ao limite a teoria crítica. E o Adorno, ele propôs fazer esta reflexão sobre basicamente todas as experiências sociais. Então, o Adorno vai falar da epistemologia estética. Ele vai falar da sociedade industrial, da sociedade de massas, da sociedade de espetáculo, né? E da sociedade do conhecimento. E em todas essas dimensões, ele vai fazer uma crítica, ou seja, mostrar como o que vigora é uma espécie de modelização das relações, todas elas, né, da estética ao conhecimento. Existem modelos que são impostos. Esses modelos se afirmam na crença de um sujeito potente, que é típico da modernidade, só que a potência do sujeito tem servido para gerar muito mais escravidão, dominação, opressão, do que libertação e emancipação. Então a gente cria uma contradição, que é uma sociedade que aparentemente é do desenvolvimento e da abundância, mas que na verdade ela se sustenta a partir de relações de dominação e opressão que se dão pela modelização de todas as relações. E ele discute literalmente tudo, ele discute tudo. E aí o Adorno, ele faz uma opção radical. E qual é essa opção radical? Ele diz o seguinte:
tudo que a gente pensa construir é absolutamente inviável. A modernidade é um grande engodo. Ela foi uma mudança que aparentemente nos emancipa, mas não emancipa coisa nenhuma. Por uma razão, a verdadeira emancipação está do lado, digamos assim, daquele que é oprimido, daquele que é dominado. Porque o que domina não precisa falar de emancipação, ao contrário. Ao contrário, quem é dominado é o objeto. É o objeto. O sujeito da potência, ele não faz nada além de perpetrar dominação. A verdade, a emancipação, a libertação está do lado do objeto. O Adorno faz uma tremenda inversão, porque ele coloca como centro do pensamento o objeto e não o sujeito. E muda. E quando ele faz isso, ele faz para chocar mesmo. Para chocar, para a gente dizer, olha, baixa um pouco a bolinha, porque a gente não é isso tudo mesmo, não. Então, quando a gente estuda alguma coisa, estuda um objeto, a gente, na verdade, está reproduzindo modelos sobre o que a gente imagina que o objeto deva ser. E aí acontece um vício do pensamento que nós todos na universidade estamos acostumados a conviver com ele. Qual é? Quando a gente faz uma pesquisa, tem uma hipótese, tem um objeto, e se por acaso esse objeto não corresponde a essa hipótese, o que a gente faz? A gente não tenta mudar a nossa hipótese, a gente traz um monte de gente que pensa igualzinho a gente para dizer que o objeto está errado. É ele que está errado. E a gente, ao invés de fazer um teste de hipótese, a gente faz uma defesa de hipótese. É disso que o Adorno está falando. E o Adorno chama isso de racionalidade instrumental e de pragmatismo. E ele tem uma frase lá na Crítica do Esclarecimento que é a seguinte: o pensamento cegamente desculpe, o pensamento altamente pragmatizado, ele fica cego. Ele perde a capacidade de enxergar. Então a gente tateia no mundo sem saber que está fazendo isso. Só que o Adorno, ele é tão duro na crítica dele, que ele simplesmente não vê saída. É simples assim. Ler o Adorno é uma experiência claustrofóbica, sufocante. No final, você perde o ar. Por quê? Tem saída. Tem um momento que ele escreve o seguinte: ele diz o seguinte, eu nem sei por que eu estou escrevendo isso, porque nada que eu escreva vai poder, de fato, transformar essa realidade. Acho que eu escrevo apenas para que as palavras não se percam ao vento. Não tem mesmo saída. É um pensamento de impacto. Isso influencia uma parte da tradição contemporânea. Se vocês pegarem autores como Foucault e Agamben, vocês vão ver como eles têm também essa pegada claustrofóbica, né? Quando você lê esses autores, você fala, caracoles, não tem saída, tô perdido, né? Para onde eu for, tô perdido. Sempre tem uma forma de redominação, porque o sistema, a totalidade, ela tem uma capacidade de reciclar a si mesmo. Então, você vê, muitos autores disseram, o capital vai chegar um momento que vai entrar numa contradição tal que o capitalismo vai se inviabilizar. E aí o capitalismo vai e se renova, encontra novos fôlegos e por aí vai, né? E assim a escola de Frankfurt vai mais ou menos trabalhando, né, sobretudo aquele núcleo duro da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim. Surge um jovem pesquisador, né, que como jovem pesquisador e professor assistente faz aquilo que todos nós fizemos durante algum tempo, que é carregar a pasta do professor antigo, né, que a gente está lá de alguma forma contribuindo com as suas pesquisas, né, que é o Habermas. Então, o Habermas vai carregar a pasta do Adorno muito tempo e tudo mais, e chega um momento que o Habermas ele começa fazendo isso e ele radicaliza a crítica na ideia de ciência e tecnologia, tentando mostrar como a ciência e tecnologia são formas de modelização do pensamento e das relações, e por isso são coisas que nos prendem. Só que chega um momento que o Habermas vai discutir ali a esfera pública, e quando ele vai discutir a esfera pública e as relações
sociais, o Habermas vai verificar, como toda a tradição crítica já tinha verificado, processos de dominação e de opressão entre grupos, ou classes, que acontece ali na esfera pública. Só que ele, num dado momento, vai ser mais influenciado pelo Freud, tá? E vai deslocar um pouco a ideia da crítica para a psique humana e vai dizer que é possível que as pessoas, no âmbito da sua psique, consigam desenvolver habilidades expressivas. Essas habilidades expressivas se dão, sobretudo, no âmbito comunicativo. Então, você pode, na esfera pública, empreender um agir comunicativo, né, que seja uma espécie de performance que cabe a você, performance sempre uma coisa individual, e que você pode desenvolver. E esse agir comunicativo pode levar a um novo padrão superior de deliberação. Basicamente, o Habermas está dizendo a esperança. Aonde os meus mestres, Horkheim, sobretudo Adorno, disseram que não havia esperança, eu vejo uma esperança. E a esperança se dá exatamente se todas as pessoas forem sendo cada vez mais educadas civicamente, mobilizadas pessoalmente, para serem capazes de apresentar argumentos e justificarem seus argumentos, e essa justificação ser a base de um fórum público que delibera. Para isso é preciso o quê? Diz o Habermas. Para isso é preciso assegurar direitos civis. Direitos civis. Liberdades públicas. Esse é o barato. O Habermas ele não dá muita importância ali, aliás, dá zero importância para o que a gente chama dos direitos sociais, até porque esse não é muito a pegada dele. Quando alguns autores latino-americanos questionaram mais o Habermas, apertaram um pouco o negócio lá para cima dele, o Habermas ele arregou e falou: essa realidade não é a realidade alemã, essa é a realidade de vocês, e eu penso a partir da minha realidade. Aí todo mundo ficou triste. A gente esperava mais do Habermas, né? Mas num texto posterior chamado traduzido ao português como Faticidade e Validade. Não. Faticidade e Validade é o nome original. A tradução ao português é Teoria da Democracia, uma coisa assim, né? Teoria da Democracia. Mas se vocês derem uma googada aí, Faticidade e Validade, vocês vão encontrar, né? Democracia, basicamente, o que o Habermas faz? Ele faz uma aposta, um pouco influenciado também, além da teoria crítica e da tradição marxista, influenciado também por Hegel e, em alguma medida, por Kant, ele faz uma aposta nessas habilidades individuais, mas, sobretudo, na capacidade de institucionalização da sociedade. O Habermas diz: é possível organizar as instituições numa forma que ele denomina Estado de Direito, por meio da qual as deliberações aconteçam sob bases justificadas num plano civilizatório, né? Com base numa razão pública. E aí, pessoal, tem uma guinada na teoria crítica, porque a teoria crítica passa a assumir uma dimensão normativa. Isso é uma coisa nova. Porque, notem, tanto a crítica quanto a teoria crítica, elas não têm pretensão de construir algo. Elas têm pretensão de transformar algo. E para transformar algo, elas questionam e dizem que o questionamento tem que ser radical, sempre sob a perspectiva dos que mais sofrem, sempre. Essa é a orientação ética. Então, ela tem que transformar. E aí, pessoal, a crítica, ela tem por natureza ser parasitária. A crítica é um parasita que sobrevive enquanto há algo que criticar. Porque se você não tem mais o que criticar,
ela não sobrevive, ela desaparece. Não tem sentido ela, né? Então a crítica tem essa natureza parasitária. O que acontece é que a partir de Habermas e dessa geração de autores, ela dá uma guinada para assumir também um aspecto normativo, que é basicamente uma teoria que se apoia na crítica para dizer tudo que está errado, para falar sobre um depois de amanhã. Que diz o seguinte: olha, o passado tem todos esses problemas, no presente a gente está mudando, amanhã a gente está consolidando essa mudança, impedindo as forças regressivas, mas e depois de amanhã? Como é que a gente vive depois de amanhã? Hã? Não tem mais o que criticar. Eu vou viver do quê? Eu vou viver de um projeto de sociedade, de um projeto de instituições. Então, de relações pessoais e institucionais que devam obedecer um conjunto de valores e princípios que a razão já discerniu como sendo importantes. Como sendo importantes. Então, o que o Habermas vai fazer é sustentar um modelo de Estado de Direito que seja crítico deliberativo, e de funcionamento de instituições que possam orientar esse mundo para depois de amanhã. Então vejam como a ideia de crítica e teoria crítica nesse percurso já foi mudando e alcançando outros contornos, né? Diferentes contornos. E aí surge, então, um conjunto de autores mais ou menos nessa geração. Habermas deve estar com uns 90 e poucos anos, então autores de Habermas a uns 20, 30 anos depois, autores que estão com 90, 80, 70, 60 anos aí, que trouxeram de forma crítica certas teorias que se apoiam, primeiro, na capacidade de questionamento, segundo, no desejo de transformação da sociedade, terceiro, no desejo de transformação a partir da realidade dos que mais sofrem, mas que tratam que fazem uma espécie de projeção de como as instituições devem funcionar. Dentro da escola de Frankfurt, e aí, pessoal, eu já estou me aproximando aí do final, né, de uma parte final da minha exposição, para a gente circular a palavra e vocês questionarem, mas dentro da escola de Frankfurt surgiu um autor chamado Axel Honneth, que é considerado um dos herdeiros da escola de Frankfurt, que vai fazer este trabalho de pensamento crítico e de teoria crítica e de natureza normativa, se apoiando, como todos eles fazem, nessa tradição marxista, repito, não tanto pela epistemologia marxista, mas, sobretudo, pelo desejo de mudança, essa insatisfação com a realidade, e pela orientação ética de fazê-lo a partir dos que mais sofrem, né? O Honneth vai fazer isso, mas ele vai resgatar quem ele disse que era a base do Marx. E estava certo, a base do Marx é um camarada chamado Friedrich Hegel. Hegel. Tá? Então, o Honneth diz, eu vou dialogar com quem Marx dialogou, que foi o Hegel. Hegel. E aí, pessoal, o Hegel, que é chamado por alguns do último grande filósofo, que é aquele também que quis criar uma filosofia que fosse um sistema de mundo, que desse conta de tudo, né, do conhecimento, a estética e tudo mais. O Hegel, este grande filósofo, tem um livro especialmente relevante para este debate, que é um livro chamado Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia do Espírito. Nesse livro, o que pretende o Hegel? O Hegel pretende entender o processo de afirmação que todos nós, seres humanos, passamos ao longo da nossa vida. É uma fenomenologia, porque ele pretende verificar isso a partir da vida como fenômeno.
do espírito como o espírito se dá no mundo, né? Se realiza no mundo, se concretiza no mundo. Então, não é uma pura abstração, digamos assim. E por que é o espírito? Porque a fenomenologia, a compreensão do processo de afirmação do ser humano no mundo, não é apenas de José, ou de João, ou de Ana ou de Maria. Tá? É de toda e qualquer pessoa. Tá? E toda e qualquer pessoa tem em comum, na sua humanidade, o seu espírito. O espírito humano, e espírito aqui não tem nada a ver com religião, né? Espírito no sentido filosófico, né? O espírito é exatamente isso que nos anima. Então, ele vai escrever a fenomenologia do espírito, e na fenomenologia do espírito, ele vai usar uma categoria que ele denomina de vida do espírito, ou consciência, e a vida do espírito ou consciência é exatamente a compreensão que nós temos de nós mesmos. Esta autocompreensão, o Hegel, e basicamente boa parte da filosofia, vai dizer que é o que nos distingue como os seres humanos que nós somos. A consciência de si. Eu me olho no espelho e me identifico. Eu sou eu. Eu sou eu. Essa consciência de si, ou a vida do espírito, e dizer que eu sou eu, não se basta aí. Tipo, eu sou eu, agora está tudo resolvido, né? Eu sou eu não sou vocês. Cada um de vocês é vocês e não sou eu. Não é isso. O que nós fazemos o tempo inteiro é tentar nos afirmar no mundo como o eu que cada um de nós é. É isso. Só que tem um grande problema nessa história, segundo Honneth. Este processo de subjetivação, este processo de afirmação da sua subjetividade, de quem você é no mundo, que é exatamente o que determina o nosso modo de existência de todos nós. A gente quer existir para se afirmar no mundo, para se diferenciar, para se revelar e para ser visto dessa forma singular que nós somos, que nós temos. O grande problema disso é que esta subjetividade, esta subjetivação, depende de uma intersubjetividade. Porque nós não nos afirmamos no mundo só a partir de nós mesmos. Diz o Hegel, nós nos afirmamos no mundo a partir do olhar que o outro lança sobre nós. A partir, repito, do olhar que o outro lança sobre nós. E isso ferra a nossa vida. Ferra a nossa vida. Por quê? Porque a afirmação de mim mesmo não depende exclusivamente de mim. Não depende exclusivamente do que eu faça. A afirmação de mim mesmo depende sobre esse olhar do outro que se dirige a mim e que me reconhece como quem eu sou. Que me reconhece como quem eu sou. Portanto, a afirmação de si depende do reconhecimento do outro. Então, diz o Hegel, a nossa vida inteirinha, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, ela é uma luta pelo reconhecimento do outro, para que o outro olhe sobre nós com um olhar afirmativo, que é exatamente o que permite essa nossa afirmação como quem nós somos. Repito, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, do momento que a gente nasce, porque o bebezinho, ele tá lá, ele tá no colo da mãe e ele chora. E ele chora por quê? Ele chora porque tem fome, ele chora porque tem sede, ele chora porque tem dor, ele chora porque tem frio. Ou simplesmente ele chora para dizer: eu estou aqui. E para quem tem uma idade um pouquinho parecida com a minha, não precisa ser nem muito parecida com a minha, mas um pouquinho parecida com a minha, vai lembrar de uma série chamada Família Dinossauro, onde o slogan do bebê Dino era: você tem que me amar. Você tem que me amar, porque isso é luta pelo reconhecimento. E quando o bebê está chorando, os adultos dizem tá com manha ou tá com sono, não tá com nada disso, ele está lutando para ser reconhecido, ele está falando eu tô aqui.
aqui e você tem que me segurar, me aconchegar, me alimentar e me acarinhar, porque é isso que me permite que eu me afirme. Como quem eu sou, até o momento que a gente morre, que a gente está pensando se vai deixar algum legado para esse mundo, porque você quer que o teu corpo pereça, mas que o teu nome permaneça. E aí você pensa se você deixou algum legado para esse mundo. Tudo isso, diz Hegel, é luta pelo reconhecimento. E nós fazemos isso o tempo inteiro. E Hegel diz que a gente faz isso em 3 níveis, ou 3 dimensões. O primeiro momento, o primeiro nível da luta pelo reconhecimento, diz o Hegel, é exatamente esse nível que se dá com as pessoas mais próximas, o nível que é marcado pelo afeto. Esse nível o Hegel denomina de amor. Amor. Luta pelo reconhecimento é lutar pelo amor, porque sem o amor a gente não sobrevive. E eu estou falando literalmente. Literalmente, porque tem pesquisas que já revelam que quando certos bebês são amamentados por mães que não colocam foco na amamentação, mas ficam fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que amamentam, transformando a amamentação num ato mecânico, esses bebês têm baixa de imunidade. Eles têm baixa de imunidade. O que lhes falta? Amor. Então, todos nós precisamos do amor para viver. Só que o amor a gente busca nos círculos mais próximos, que são capazes de despender afeto. Um segundo nível da luta pelo reconhecimento, segundo Hegel, se dá no plano da legalidade. Do Estado de Direito, porque no Estado de Direito, todos nós, apesar das nossas diferenças, somos iguais perante a lei. Perante a lei. Mas somos iguais. Porque a lei assegura para nós a isonomia e esse acesso aos direitos. O acesso aos direitos. O acesso aos direitos é exatamente o que nos dá uma espécie de segurança da cidadania. De saber, não, eu sou um cidadão. Eu não sou um qualquer. Eu sou um cidadão. E isso, então, essa igualdade perante a lei é importante para o reconhecimento de todos nós e para o processo de nossa afirmação. Os que estão fora da cidadania, diz o Hegel, esses não conseguem se afirmar. A vida do espírito é mutilada porque lhes falta a possibilidade de afirmação. E o terceiro nível, segundo o Hegel, é o que ele chama da solidariedade. Ou seja, eu sou diferente, sou igual perante a lei, mas sou essencialmente diferente. O que é a solidariedade? É o reconhecimento da diferença. É isso, é o reconhecimento da diferença. Vocês sabem, em termos jurídicos, é isso. O que é solidariedade? É você estar junto sem fazer parte. Isso é solidariedade. Você está junto, mas não faz parte. Então é isso. A solidariedade é uma forma de luta pelo reconhecimento, onde isso faz com que o outro esteja junto de você, mesmo que não faça parte. Ou seja, ninguém precisa ser igual ao outro para ser solidário a ele. Ele é preservado na sua diferença. Isso tudo é o processo de luta pelo reconhecimento que o Hegel vai desenvolver. Eu estou dando aqui um extrato na Fenomenologia do Espírito, ele desenvolve bem mais isso. E aí o Honneth, esse herdeiro da escola de Frankfurt, vai dizer o seguinte: isso que o Hegel está falando é importante não só para a gente entender o processo da vida do espírito, da consciência, mas a luta pelo reconhecimento é uma categoria que expressa também a questão da justiça, da distribuição da justiça e, sobretudo, da realização humana. E de perceber quando os sistemas impedem uma pessoa de se realizar e quando eles permitem que uma pessoa se realize como pessoa. Como pessoa. E aí o que o Honneth faz? Ele pega cada uma daquelas dimensões da luta pelo reconhecimento do Hegel para dizer que todas elas são muito importantes e formam, cada uma delas, uma parte do nosso processo de autorrealização. E isso começa pela compreensão de que, de fato, o outro é muito mais importante para a nossa afirmação do que a gente imagina. E que a gente repete uma série de mentiras. Repete para se defender. As mentiras do tipo: eu não estou nem aí para o que o outro pensa de mim.
Mentira! O que o outro pensa da gente é muito importante. Outra mentira. O que o outro fala não me importa, não me afeta. Mentira. O que o outro fala da gente nos afeta muito. Tá? Eu não preciso do outro para nada, porque eu aqui me basto e faço as minhas coisas. Mentira. Enfim, a gente precisa muito mais do outro, porque a nossa capacidade de realização depende do outro. E aí, o que que o Honneth vai dizer? Ele vai falar que aquela luta pelo reconhecimento, no que o Hegel chama de esfera do amor, é o que permite em nós a produção da autoconfiança. Da autoconfiança. Uma pessoa que é privada do amor vai ter, segundo Honneth, graves problemas de autoconfiança. Provavelmente vai ser uma pessoa insegura pelo resto da vida. Da vida. Por isso que é tão importante isso. Né? Então, o amor permite em nós a autoconfiança. Depois, aquela dimensão que o Hegel chamou de Estado de Direito, de luta pelo reconhecimento, como lei ou cidadania, ser igualdade perante a lei, o Honneth vai dizer que é o que permite em nós o autorrespeito. O autorrespeito. Por quê? Porque se eu não tenho a igual cidadania que todas as outras pessoas têm, eu mesmo vou incorporar isso e chega um momento que eu não vou me respeitar e vou começar a achar que é normal você viver numa espécie de subcidadania. Por exemplo, pegar ônibus lotado e em pé chacoalhando é uma coisa normal. Normal. Esta normalização é exatamente a ausência do autorrespeito, a normalização desse tipo de problema, de sofrimento, de ausência de cidadania. Né? Então, você precisa de lutar pelo reconhecimento na esfera da legalidade, porque é o que permite em você o autorrespeito. E aquilo que o Hegel chamava de luta pelo reconhecimento como solidariedade, né, você se afirmar na tua diferença, é exatamente o que o Honneth vai chamar de auto... Como é que ele chama isso? Deixa eu ver que eu anotei aqui, que eu esqueci. Desculpa, ele chama de autoestima. Autoestima é o que permite a você essa autoestima. Você estimar-se a si mesmo sabendo da sua diferença. É isso. Então, quando você junta a autoconfiança com autorrespeito, com a autoestima, diz o Honneth, isso permite a tua autorrealização. Qual é o problema? O problema é que a gente vive numa sociedade que institucionaliza o desrespeito. E esse desrespeito se dá, sobretudo, pela produção de uma hierarquia de identidades, onde existe uma identidade no topo, ou existem algumas identidades na esfera superior da pirâmide, e essas identidades é que são preservadas de algumas formas de violência que recaem nesse processo. A primeira forma de violência, aquela mais básica, que tem a ver com o amor, que tem a ver com a autoconfiança, diz o Honneth, são os maus tratos. São os maus tratos. Os maus tratos, eles recaem sobre o corpo. E por que ele é tão... Por que a compreensão disso é tão importante? Não é só porque isso é violência física, é pelo aspecto simbólico que está aí por detrás. Porque quando eu vou infligir violência doméstica, abuso sexual, estupro, eu estou dizendo que o teu corpo é meu. E eu faço com o teu corpo o que eu quiser, porque ele não é teu, ele é meu. Ponto. Então, esta apropriação da corporeidade, que é o que nos define ontologicamente como humanos, é a primeira forma de violência que recai sobre certos grupos da sociedade. A segunda forma tem a ver com o que o Hegel chamava de legalidade, a questão da autoconfiança e tudo mais, que aí é o que o Honneth vai chamar de privação de direitos, que tem alguns grupos que são privados de certos direitos que outros grupos não são privados. Então, se tem aquele bebedouro e todo mundo pode beber água daquele bebedouro, mas eu não posso,
Aí, este tipo de violência faz com que, de fato, eu não consiga me afirmar no mundo. E a terceira forma de violência específica que recai sobre algumas identidades, diz o Honneth, é a degradação. É quando eu digo que algumas formas de viver são inferiores a outras formas de viver. Então, esse jeito mais, digamos assim, inferiorizado de levar a vida recai sobre sexo, né? Inferiorizado de levar a vida. Esse jeito que é visto como inferiorizado na sua forma de levar a vida recai sobre certas identidades que estão na base dessa pirâmide. O que o Honneth vai dizer? Se a gente pegar uma experiência civilizatória a partir da Europa ou eurocêntrica, claramente você percebe quem está no topo dessa pirâmide. Vai ser um homem branco, hétero, cis, de meia idade, religioso, com filhos e com grana. Tá? E aí você percebe que tem outras identidades que já estão ali a mais abaixo dessa pirâmide. Pensem o oposto disso que eu falei. Pensem, sei lá, né? Uma mulher lésbica ou trans, negra, que não é de uma religião dominante ou é de religião nenhuma, que está numa classe econômica mais baixa, essa vai sofrer muito mais privações em relação à sua capacidade de se afirmar, de acessar a justiça e de se autorrealizar. Né? E aí o Honneth diz: o que a gente assiste é uma outra forma de organização da sociedade que não se dá só no eixo do capital, de quem detém o capital e de quem detém a força de trabalho, mas que se dá a partir de grupos sociais que se articulam a partir de uma identidade para lutar para ter acesso aos direitos, para lutar para deixar de ter as privações que são impostas por terem essas características identitárias ou serem quem eles são. Tá? E isso gera a uma outra onda da teoria crítica. Essa onda, isso está em Honneth, eu estou falando Honneth por conta da escola de Frankfurt, mas se vocês pegarem, por exemplo, Taylor, que é um canadense, ele vai estar nessa mesma pegada, né? Embora não esteja ali ligada à escola de Frankfurt, que é exatamente uma onda que ficou conhecida como cultural, identitário, ou seja lá o nome que a gente queira dar. Por isso é que o Sérgio comentou, quando a gente pega, por exemplo, algumas coisas da tradição norte-americana, que são chamadas de crítica, tem muito a ver com identidade, porque este tipo de pensamento identitário, ele acabou se afirmando muito mais nos Estados Unidos do que outras formas da tradição crítica, inclusive daquelas formas mais originárias de questionar e de propor uma desconstrução do mundo, inclusive em relação ao sistema econômico. Né? Em relação ao sistema econômico. Então, os americanos, em geral, a esquerda norte-americana, o que eles chamam de liberais, eles são mais complacentes com o capitalismo, mas são mais duros com essas injustiças identitárias. Né? E para terminar mesmo, porque eu já prometi que estou terminando, não termino, mas para terminar mesmo, tem uma outra pegada do pensamento crítico que vai ser desenvolvida na periferia, porque até aqui, pessoal, eu estou falando de um pensamento crítico que é eurocêntrico. Tem um pensamento crítico que vai ser desenvolvido na periferia do mundo, sobretudo ali em parte da Ásia, na Índia, com os chamados estudos subalternos, e aqui na América Latina e parte da África, que ficou conhecido como pensamento decolonial, né? O pensamento decolonial. O que diz a turma que estuda isso, que vai se dar ali a partir, sobretudo, da década de 90? Eles dizem o seguinte: a capacidade da razão crítica, ou a capacidade crítica do pensamento, se dá em entender não só como as relações e as instituições são organizadas, mas como o sistema mundo acontece. E para esses pensadores, o sistema mundo que a gente vive é aquilo que a gente chama de modernidade. E a modernidade, ela é exatamente a expansão colonial de uma forma de se produzir conhecimento e de uma forma de se organizar as relações sociais, as relações do trabalho.
Né? A forma de se produzir conhecimento se dá a partir da afirmação dos saberes da epistemologia do centro e da negação dos saberes ou da epistemologia da periferia. Isso envolve, sobretudo, as tradições mais originárias. E, na forma, essa expansão da forma de organizar o mundo, as relações do trabalho, se dá na imposição do capitalismo, mas na imposição do capitalismo a partir de uma série de processos expropriativos. Ou seja, o capitalismo só foi possível porque a acumulação originária se deu não a partir da exploração do trabalhador, porque você nem poderia falar em contratação de trabalhador, mas a partir de uma expropriação de bens elementares, sobretudo a terra. A terra. Então, você se expropria a terra de algumas pessoas, você expropria o direito que algumas pessoas têm sobre a natureza, e isso permite uma acumulação originária que vai dar a riqueza necessária para que o capital contrate o trabalho livre. Não o trabalho escravo, porque com trabalho escravo não tem capitalismo. Você precisa de um trabalho livre. Mas o trabalho livre, ele é expropriado para se submeter à exploração. É isso que os pensadores decolonial vão dizer, e vão dizer que isso aconteceu exatamente na periferia do mundo. E aí o pensamento decolonial, ele une um pouco a questão dos limites redistributivos do sistema capitalista, porque o capitalismo ele produz em abundância, mas não distribui. Aliás, todo o trabalho do Thomas Piketty no Capital no século XXI é para dizer que desde o início da Revolução Industrial aumenta a produção e desce a distribuição. Por isso a desigualdade, porque você produz mais, mas distribui menos. Então a gente vive com mais riqueza? Vive, só que a riqueza não é distribuída, esse que é o problema. E os decoloniais também unem isso a essa opressão sofrida por todos esses povos da periferia, para dizer o seguinte, o simples fato de estar na periferia já te coloca numa dicotomia que é civilização ou barbárie, que é sociedade ou natureza. Então, eles vivem na civilização e na sociedade, e nós, periféricos, somos vistos como quem vive na barbárie e na natureza. Uma natureza bela e abundante? Sim, mas ainda assim natureza. A natureza. Então, isso faz com que o processo colonial aumente as relações de opressão e discriminação. Por isso é que o Quijano, por exemplo, que é um sociólogo peruano já falecido, mas que é um dos fundadores dessa história, vai falar que existe não só uma colonização, mas que mesmo com a descolonização se manteve uma colonialidade, que é a incorporação no colonizado de que tudo aquilo que pensa o colonizador é superior àquilo que o colonizado pensa e vive. Então ele fala que essa incorporação da colonização é uma colonialidade. E aí ele diz, a colonialidade se dá na forma do saber. Então nós acreditamos piamente que só o saber que vem do centro é bom e é correto, e é verdadeiro e é capaz de nos emancipar. E depois, uma colonialidade do poder, porque nós incorporamos os mecanismos de opressão como uma forma necessária de viver. E aí a crítica tem que nos... Notem, não tem que nos emancipar. Emancipar está na pegada eurocêntrica. Emancipar, inclusive, é um termo jurídico. Como dizia o Kant, vive a tua maioridade. A crítica tem que fazer o quê? Nos libertar. O processo, segundo o pensamento decolonial, não é de emancipação. Você pode responder por si mesmo e continuar sendo oprimida. Você tem que ser libertado daquelas amarras estruturais. E isso significa uma radicalização da compreensão do mundo a partir do ponto de vista da vítima, de quem sofre. Que muitas vezes não é capaz sequer de articular.
A vítima, às vezes, ela não articula, ela fala uma protopalavra, é um grunhido, é um grito, que é a única coisa capaz que a vítima tem para liberar naquele momento. Este grunhido, este grito, precisa ser escutado pela razão crítica, porque esse exercício de escuta é o primeiro passo para o processo de libertação exatamente dessa vítima. Então, notem que coisa divertida. Isso é, sei lá, uma Disneylândia que a gente tem ali, né? Porque são muitas as pegadas, as nuances, as visões, mas que todas elas gravitam em torno da mesma força que é este desejo de transformar, não só de conhecer, não nos basta saber a verdade, nos é necessário também interferir na realidade e fazê-lo sob o ponto de vista dos que mais sofrem, né? O sofrimento pessoal, espiritual ou das privações que lhes são impostas, né? Tudo isso ali é ser uma espécie de denominador comum na perspectiva da crítica, né? Então, as teorias críticas, elas estão ligadas à capacidade de desconstrução, as normativas, a capacidade de reconstrução, reconstrução pensando distribuição de direitos, reconstrução pensando o reconhecimento das diferentes identidades, como forma de gerar justiça, como forma de permitir autorrealização, né? Bom, mas vocês viram que professor é triste, né? Se deixar, fala sem parar, né? Isso é a tristeza. Então, vou me parando por aqui e para a palavra circular e para a gente poder. Ah, só para falar aquilo, Sérgio, que você tinha dito. A expressão teoria tributária crítica. Teoria tributária crítica é uma expressão que pode ser de fato enraizada naquilo que a gente conhece como tradição da teoria crítica, não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Eu acho que é no olho do furacão. Você pode pensar essa teoria tributária crítica sobre todas as matizes da crítica que eu me referi. Primeiro, uma teoria tributária que seja capaz de questionar o que está posto, questionar o status quo, né, da própria teoria tributária e da sociedade, né, de tudo aquilo que envolve o processo de tributação, o processo da financiarização. Segundo, você pode usar como uma teoria que não seja simplesmente, que não deseje simplesmente descrever o fenômeno tributário, mas que pretende, além de descrever, também ter um processo de intervenção na realidade. E segundo, uma intervenção que seja a partir da perspectiva daqueles que são os que mais sofrem privações, né? Tudo isso está lá. E mais, você ainda pode pensar uma teoria tributária que também tem uma pegada normativa, né? Que se propõe a pensar uma sociedade, um funcionamento das instituições para depois de amanhã. Tá? E isso pode se dar tanto no viés da distribuição da riqueza, por oposição à concentração, quanto no viés da possibilidade da autorrealização exatamente desses grupos que estão na base da hierarquia de identidades. Né? Então tem tudo a ver. Né? Sejam bem-vindos a esse parque de diversões. Né? Dá para a gente pensar e se divertir de todas as formas. Não, José Ricardo, muito obrigado, cara, por você ter dedicado tanto tempo para a gente. E a gente vai seguir na sequência nos debates, né? E por esse esclarecimento, eu estava, conforme você foi falando, né, tem uma parte do que a gente está chamando de teoria tributária crítica que não tem a menor dúvida de que se encaixa, né, principalmente quando você começa a debater o sistema a partir da perspectiva de transformá-lo para quem de alguma maneira sacrificado, para quem está numa posição de desvantagem, né, para quem está numa posição de discriminação. Quando a gente tem um debate estritamente normativo, é lógico que ele continua sendo crítico, mas não necessariamente ele tem esse ponto de partida de defesa de quem está nos estratos, né, mais prejudicados da sociedade. Então, é possível, normalmente, as coisas estão juntas, mas não necessariamente estão juntas. Inclusive, a gente pode ter o inverso, né?
eu até comentava isso numa aula semana passada. Por exemplo, a coisa de alguns meses atrás, eu assistia uma fala de uma sócia de um grande escritório brasileiro de advocacia, que tem uma preocupação de gênero muito grande, mas aquela fala era sobre tributação de super ricos. E aí já tinha não, mas espera lá, não é bem assim, a gente não tem que tributar essas pessoas dessa maneira, é injusto. Então, você pode ter uma interseccionalidade entre as pautas, né? Porque, eventualmente, você pode, principalmente no gênero, talvez de uma maneira mais acentuada, né? Porque você pode ter uma defesa de igualdade de gênero a partir de uma posição de elite, né, que não necessariamente venha junto com uma defesa de igualdade social, né? Então, são debates muito interessantes assim da gente ter, da gente entender como que, né, as questões se cruzam. Inclusive, de vez em quando, há esses choques, né, entre autores que se colocam numa posição de defesa de superação de desigualdade social e que, às vezes, se chocam com autoras e pesquisadoras que têm a questão de gênero como pauta principal. E, eventualmente, por mais que, como a gente disse antes, né, é impossível você discutir desigualdade social sem discutir discriminação de raça e de gênero, já que os estratos, na base da pirâmide, a gente vai ter mulheres pretas, então é inevitável, mas como quem muitas vezes carrega a bandeira do debate, né, não está na base, né, está muitas vezes do meio para o topo, você tem alguns choques interessantes, né, nessa discussão que a gente está tendo aqui. Eu fiquei muito interessado nesse autor peruano que você comentou para o final, né? Eu trabalho demais isso na minha pesquisa em tributação internacional. Eu tenho um artigo que eu publiquei há bastante tempo atrás sobre tributação internacional e epistemologias do Sul, usando muito lá o Boaventura de Souza Santos como, né, como marco teórico, né, porque um dos meus campos principais de pesquisa é a tributação internacional, e a tributação internacional é muito pautada pelo que você disse, ela é colonial, né? Então, você tem uma dificuldade de questionar os paradigmas que são postos, né, pelas estruturas internacionais, pela doutrina, né, de fora. Então, existe uma perspectiva de que o que a instituição internacional disse, principalmente a OCDE, é necessariamente verdade, e é uma colonização teórica que é absurda, né? Durante muito tempo, você era incapaz de produzir conhecimento no Brasil desconectado dessa amarra, né? Então, você não conseguia questionar. Eu falo isso sempre com cuidado e carinho, né? A tributação internacional ela foi fundada no Brasil por um autor português, que era o Alberto Xavier, que nos deixou em 2016, né? E ele colonizou a tributação internacional brasileira durante todas as décadas em que foi o principal nome, né? Ele, por mais que tenha, ele era secretário de Finanças, eu acho, do governo de Marcelo Caetano, e veio para o Brasil meados da década de 70 com a Revolução dos Cravos em Portugal, e se estabeleceu aqui, mas ele se estabeleceu aqui, mas sempre foi o português, né, produzindo, né, de uma perspectiva eurocêntrica no Brasil. Ele nunca conseguiu olhar a tributação internacional da perspectiva da colônia, né? Ele sempre olhou a tributação internacional brasileira da perspectiva da metrópole, e isso pautou tudo o que aconteceu no Brasil. Eu me dava muito bem com ele, tínhamos uma relação próxima, organizei um livro em homenagem a ele, mas consigo distanciar nossa relação para ver que quando ele nos deixa, abre um espaço de crescimento de uma teoria efetivamente brasileira, né? Que você comece a mudar um pouco, né, os paradigmas a partir de uma perspectiva, né, brasileira do Sul,
da nossa realidade, né, das nossas necessidades e tudo. Então, esse autor peruano, certamente depois eu vou querer a referência para a gente ir atrás, né? Então, acho que super cumpriu, Zé Ricardo, o que eu tinha em mente para esse nosso encontro inicial, da gente conseguir fazer essa conexão, né, do que a gente está tentando discutir. E mais, assim, eu tenho uma pretensão, né, que pode ser exagerada, né, porque como eu tentei colocar, né, a gente tem diversas iniciativas que elas estão correndo de forma absolutamente independente, ou em grande parte independente, né? Então é como se você tivesse mini bolsões assim, defendendo a sua pauta para o seu grupo, né? E não há, segundo eu vejo, assim, uma busca de integração dessas diversas teorias, subcampos críticos da tributação, num guarda-chuva único. E é um tanto do que eu estou querendo fazer com essa disciplina, mostrar que o debate sobre a revisão de pontos de partida dogmáticos, ele está conectado à discussão do gênero, que está vinculado à discussão de desigualdade, e aí entender onde que essas discussões todas se encontram, né? E talvez seja nessa origem comum de serem teorias críticas que, de alguma maneira, vão se conectar, como você voltou um pouco mais, veio de Kant, né? Eu acho que será que isso trazer essa base teórica, filosófica comum para todas essas iniciativas. Então, te agradeço demais. Vou te passar a palavra a última vez, antes da gente iniciar os debates, para ver se você quer fazer alguma coisa, até porque aí eu interrompo essa nossa gravação para a gente poder entrar na parte de discussão de uma maneira mais livre, como a gente tinha combinado inicialmente. Para mim tá beleza, Sérgio, tranquilo. Então, maravilha. Então, vou ficar por aqui, a gente fica por aqui na gravação dessa parte expositiva e seguimos na sequência agora com os nossos debates. Então, mais uma vez, Zé Ricardo, muito obrigado. Foi fenomenal.